Será que o conteúdo que você está consumindo hoje, ele constrói ou ele te destrói? É, meus amigos, hoje estamos aqui para falar de um conteúdo profundo, pesado e vamos embora. Cara, o que você consome molda a tua mente, molda o teu caráter e molda o que você acredita, tá certo? Então vamos lá. Hã, no Brasil, o nosso problema é totalmente econômico. E por que que eu estou dizendo isso? Porque quem é classe baixa tem um tipo de acesso a conhecimento, a música, à cultura. Quem é classe média tem um outro acesso e quem é classe alta tem um outro acesso. E a gente vê, por exemplo, quem é MC, qual que é a mente, o que que eles vestem, o que que eles falam? Cara, é Lacoste, é a Porsche, é a Oakley, é camisa de time, shorts e por aí vai. Mas agora você pega um cara rico usa, meu, qual que era o nome daquela marca que é uma pessoa em cima, é Polo, né? Pega vestindo Polo, vestindo Lacoste, vestindo Armani e por aí vai. E você vê que um fala de um jeito e o outro fala de um jeito, mas calma aí, os caras são do mesmo país, da mesma cidade, ou às vezes moram um perto do outro, como acontece no Cidade Jardim, que é o shopping mais, eu ia falar, né, falar o shopping mais top de São Paulo e que do lado do shopping, exatamente do lado, cara, se você for lá, você vai ver uma favela. Como assim? Por que que eu tô dizendo isso? Porque, cara, você vê que os ricos, eles consomem uma coisa e eles falam outra, demonstram outra, e pobres também. E bom, vamos lá. Se você quiser espiritualizar um pouco, em Provérbios 4:23 vai falar que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Nesse momento, Jesus está na mesa com os discípulos e eu não lembro, eu acho que é João que pergunta alguma coisa para Jesus e ele responde isso. E por que que eu tô dizendo isso? Qual que é o sentido disso? É de que, cara, se você tá falando, por exemplo, palavrão, se você tá sendo agressivo, se você tá tendo conversas bestas, conversas rasas, não é o problema não é o que você tá falando, mas é o que você consome pra ir até o que você tá falando, tá entendendo? É muito profundo. E eu quero dar o primeiro exemplo, e o primeiro exemplo é o seguinte: bom, já aconteceu comigo, eu imagino que muito provavelmente tenha acontecido com você. Quando você tá assim, tá tranquilo num dia e você, sei lá, põe pra tocar uma música ou ela tá na fila e é uma música triste. Repara que você começa a ficar triste. Repara o poder que uma música tem no seu dia. Repara quando você tá triste e você coloca uma música pauleira. Talvez você não fique muito feliz, mas você estava aqui e vai ficar aqui, tá certo? E eu eu lembro de momentos em tá tranquilo num dia e, pô, tá na fila lá e começa a tocar uma música triste. E aquilo me deixou triste. Aquilo moldou a maneira como eu via. Eu antes, eu, Pedro, gostava de ouvir funk, ouvir trap, e hoje eu não ouço mais. E não é porque eu não ouço mais, porque agora eu sou da igreja e não pode. Não, não, não. Não se trata disso. Se trata de que no funk você ouve o quê? Você ouve sobre prostituição, você ouve sobre droga, você ouve sobre infidelidade, você ouve sobre um monte de coisa ruim. E você pode olhar e falar: "Ah, é só uma música, não tem nada a ver, tá tudo certo, eu só gosto da batida". Beleza, você quer ir nessa? Tu vai se lascar. Por quê? Você tá ouvindo aquilo e aquilo vai entrando na sua mente, aquilo vai virando uma verdade, aos poucos vai virando uma verdade, até que uma hora você tá falando, você tá pensando e você tá se imaginando no futuro da mesma forma como é na música. Profundo, né? Faz sentido pra você? Bom, já deixa aí no comentário se fez algum sentido. E, bom, vamos entrar agora no entretenimento ou envenenamento. Cara, se a gente pegar hoje, por exemplo, bom, se bem que hoje ninguém mais assiste novela, né? São pouquíssimas pessoas. Mas se você vê uma novela, se você já chegou a ver uma novela, não tô falando de Chiquititas ou Carrossel, não, não, não. Tô falando novela normal mesmo. Aquilo parece um entretenimento, aquilo parece ser um passatempo, mas se você repara bem na história que está sendo contada, tem briga em família, tem inveja, tem contenda, né? Uma coisa assim terrível.
mas com que a gente trata isso como normal. E qual que é o problema disso? Justamente você vê isso como normal. Tá entendendo? Então vamos trazer para os dias de hoje, vamos trazer para nossa vida como adolescente, se você também é um adolescente que tá vendo esse vídeo. Se você, por exemplo, vê vídeo só de memes, o cara tá lá no futebol, faz uma brincadeirinha e ali acaba o vídeo, ou o cara reclama da semana e dá uma risada. Beleza, parece um conteúdo inofensivo, mas cara, qual que é a mensagem que tá passando ali? Por exemplo, eu lembro de um meme que era assim, era a cara do Igão, né, o Igão do podcast lá, e ele tava assim, aí segunda-feira de novo. Aí essa cara assim de tipo, cara, não quero segunda-feira mais um dia de guerra. Beleza, aquilo ali é um memezinho, você vai, envia para um amigo, envia para o outro, vocês dão risada e segue o dia. Só que qual que é a mensagem que você tá passando para sua mente? A mensagem é de que, cara, segunda-feira é um dia difícil, segunda-feira é um dia que você vem do descanso, é uma merda, segunda-feira é esforço, muito esforço. Você tá passando imagem ruim, você tá passando uma mensagem ruim para sua mente. E isso é terrível. Nós também temos sobre, cara, sexualidade sem limite. É, acho que a sexualidade acho que é o mais normal, né? Tudo bem que hoje já muita gente fala sobre isso, sobre não ficar seguindo mulher que tem pouca roupa, mas se você ainda é um cara que, ou uma menina, né, não sei, que vê o menino com pouca roupa, né, mostrando o corpo e tal, ou você vê a menina com pouca roupa, beleza, a escolha é sua. Mas conforme você, menino, tá vendo aquilo, se você é um cara que quer uma menina de valor, cara, você tá se alimentando isso, você tá mostrando pra sua mente que aquilo é legal. Aquilo se torna uma referência. E agora eu vou entrar num ponto bem legal. Se você fala, tipo, ah, cara, minha referência não é isso aí. Minha referência é o Elon Musk, eu quero ser que nem o Elon Musk. Ok, muito legal. Mas quem é que você está seguindo no Instagram? O que é que você está assistindo no YouTube? Quais são os filmes que você está lendo? Não, filme. Quais são os livros que você está lendo? Isso sim é uma referência. Elon Musk é inspiração. Tá lá longe, você não consome, você não vê sobre, mas agora o que você está vendo no Instagram, o que você está vendo no YouTube, isso de fato é uma referência. Referência, por exemplo, não é eu falar, caramba, meu irmão, eu quero ser que nem o Neymar, eu quero jogar que nem o Neymar. Mas se ao meu lado eu tenho um monte de perna de pau, amigo meu, aquilo é uma referência pra mim, porque eu vou olhar pro meu amigo e vou falar, cara, numa partida de brincadeira, ele consegue dar 3 dribles, 2 chutes e fazer um gol. Cara, se eu fizer 2 gols, cara, eu já sou bom. Então aquilo é a sua referência. A sua inspiração não é o Neymar, a sua referência se torna esse amigo. Tá entendendo? Né? Meio complicado. Terceiro ponto, cara. Então, o que a gente vai consumir? E agora? Agora, cara, é você pensar, meu, o que eu quero pra minha vida? Simplesmente assim, eu quero ter uma família feliz, eu quero ter uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de fazer dinheiro, eu quero hum, ver desenvolvimento pessoal, como eu ser uma melhor pessoa, eu quero lifestyle de como ter um dia a dia saudável, um dia a dia produtivo. Topíssimo! E agora, quem que você vai seguir? Qual livro que você vai ler? Tá entendendo? É nisso. É simples, cara. E agora, hum, o que entra determina o que sai. Que é. E agora eu queria trazer uma passagem bíblica que é em Mateus 15, versículo 11, que diz assim: O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca. Isso sim o contamina, que foi justamente o que eu falei. E agora uma explicação melhor, que é em outro evangelho que cita esse mesmo momento, né? Essa mesma fala, que diz assim, em Marcos 7, do 20 ao 25. O que sai do homem, isso é o que contamina, pois é de dentro do coração do homem que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a insensatez. Todos esses males de dentro e contaminam o homem. Então, é só, cara, testificando o que eu acabei de falar. Se você tá vendo uma ação ruim que alguém tá tomando, se você tá vendo uma ação ruim que você esteja tomando, reveja o que você tá consumindo, porque, cara, é matemática simples, matemática não falha, é totalmente bizarro.
E agora, cara, pra gente terminar, eu não quero, cara, de forma alguma atacar alguém aqui. Eu não tô aqui pra te desmascarar e falar, olha que feio que você tá fazendo, para com isso, seu merda. Não, não, de forma alguma eu quero falar isso. Eu quero, cara, só te despertar, porque se você acredita num Deus, se você acredita em alguma coisa maior, talvez se você não acredite em Deus, e tá tudo certo, mas eu tenho certeza que você nessa terra quer ser alguém. Tenho certeza que você quer construir alguma coisa, você não quer ser só mais um. Então, para não ser só mais um, nós podemos começar com o que nós estamos consumindo, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, porque quando eu tive esse insight, mudou muito meu jogo e é uma coisa que, cara, é um conhecimento que você tá aprendendo aqui no YouTube de graça, mas que pode literalmente mudar a tua vida. Por quê? Porque não é eu que tô falando, olha, consome isso, mas é você que tá tomando ação. Quando você vê alguém falando, cara, não faz isso, faça isso, beleza. Eu acho que um 60% é uma coisa boa. Mas quando vem uma reflexão para você tomar uma ação, meu amigo, tá aí uma chave. Dizem que atrás de uma pergunta está os seus US$ 1 milhão. Que uma pergunta pode mudar a tua vida, pode mudar o teu rumo, pode mudar os teus resultados. Então, a pergunta é: o que você está consumindo? E com esse vídeo, o que você irá consumir? Tá certo? Muito obrigado por esse vídeo. Comenta aí se fez sentido para você, se você já viu alguma coisa assim e o que você vai consumir agora. E também me dá ideia aqui do que eu posso falar. Fechou? Tamo junto. É nóis.